Bom, tudo começou aos 12 anos de idade, quando eu percebi a importância que era o trabalho, não somente para mim, mas para minha família. Eu comecei muito jovem, eu tinha 12 anos, quando eu carregava a bolsa de feira da Dona Aura, e a partir de então, foi vários outros trabalhos que vieram, como, por exemplo, o tio da van, junto com a minha prima Gisele, como carregar outras bolsas de feira. E, enfim, eu fui percebendo o quanto que eu precisava de me esforçar pelo bem da minha família e de mim próprio. E a partir dos 14 anos, eu me vinculei a uma empresa, onde eu era menor aprendiz, e de lá eu vim trabalhando como estagiário nessa mesma empresa e, por fim, como um membro efetivo da equipe. E no meio de tanto trabalho existia um rapaz que queria uma coisa que estava muito distante da sua realidade, que era cursar medicina, e isso parecia muito impossível e distante para mim. E por isso que eu não julgo as pessoas que naquela época não acreditavam que isso seria possível e de alguma maneira não me incentivavam a correr atrás disso. Apesar de que existia um querer muito grande no meu coração, eu entendia que o caminho para acessar esse sonho era um caminho muito difícil e cheio de obstáculos. E foi por isso que eu falei com Deus, e essa foi sempre a minha oração, para que sempre todos os obstáculos que eu encontrasse na minha frente servissem para mim como força, que eles se convertessem em mim em força, para que eu conseguisse correr ainda mais intensamente, que eu pudesse ter ainda mais garra para passar por esses obstáculos. E foi isso que veio acontecendo. Eu tive que, infelizmente, sair do matutino no ensino médio e ir para o noturno, por conta da demanda de trabalho que eu comecei a ter. E, consequentemente, eu vi a necessidade de fazer um bom pré-vestibular para conseguir acessar a universidade que eu tanto queria. Como disse, nesse meio tempo, várias pessoas não me incentivaram, né, a correr atrás desse sonho por conta das dificuldades. Mas Deus estava na frente e Ele sempre me confirmava que era esse o caminho. E por isso que eu sempre falo, se você está focado em Deus e naquilo que Ele preparou para você, não há o que as pessoas falem que vão fazer você desviar a sua atenção, mesmo que as circunstâncias elas digam que não. Você estando focado, você vai. Isso não quer dizer que você também vai acreditar nessas pessoas às vezes, porque os fatos eles estão na sua frente, e quando você está de frente com um fato contradizendo aquilo que você sente ou acredita, isso realmente é confrontador. No entanto, quando você coloca Deus entre o fato e o que você sente e acredita, isso é um filtro que te dá força para correr ainda mais, sem perceber essas adversidades, mas só tendo uma direção, um caminho, e você fazer aquele caminho no seu tempo. Eu sabia que o meu tempo, às vezes, não seria o tempo dos meus colegas ou da pessoa que eu criei como referência, mas que eu iria no meu tempo. Eu saí do ensino médio e entrei no pré-vestibular, e nele eu também encontrei dificuldades, porque eu estava assumindo uma rotina de alguém que não poderia trabalhar, ainda trabalhando. E associado com o trabalho, eu vi que eu estava exaurido. Ao longo de 3 anos, eu vi que o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, eles estavam cansados. Eu estava com esteatose hepática, estava fisicamente debilitado, psicologicamente debilitado, e foi o tempo de eu parar. E foi aí que eu fortaleci, às vezes, os pensamentos de pessoas que não acreditavam, assim como eu acreditava. Não em mim, mas sim no Deus que eu servia. E eu parei o pré-vestibular depois de 3 anos consecutivos sem conseguir passar por um semestre. E quando eu parei nesse semestre, eu queria renovar as minhas forças. E eu não sabia, mas Deus já tinha um plano ali de renovo, né? E eu investi na minha saúde psicológica e física, corri atrás daquilo que eu precisava de correr quanto aos meus cuidados, para depois eu retornar para a corrida do meu sonho.
E foi logo nessa fase que eu recebi um e-mail do ProUni. E nesse e-mail do ProUni, ele dizia que eu estava ganhando o meu nome na lista de espera de um curso de medicina. Só que era no curso, numa vaga única, ou seja, eu estava em terceiro lugar em uma vaga única de bolsa de 100%. Ou seja, a chance de eu conseguir acessar isso era muito pequena. No entanto, até então eu nunca tinha levado documento algum até a universidade, então para mim estava ótimo. Eu pelo menos acessar a faculdade para entregar um documento que seja. Eu fui até lá, tentei resolver as coisas. Eu tinha uns 4 dias apenas só para resolver toda a documentação que eu tinha que trazer. E enfim, eu comecei essa saga mesmo, de correr atrás, de entrar na lista de espera. E quando foi o último dia que eu saí do trabalho, me lembro muito bem que eu saí às 6 horas. No último dia, para eu conseguir entregar a documentação, eu fui até a faculdade. Só que antes disso a gente tinha ligado, a minha família e minha mãe tinham me ligado para a universidade para tirar mais uma dúvida sobre a documentação. E foi nesse momento que a moça do setor, ela informou para minha mãe: olha só, não precisa nem de vir, porque essa menina aí, tem uma menina aqui na realidade, e essa menina, ela tem todos os documentos, tudo certinho, e ela tá na frente dele. Então, tecnicamente, não, ele já perdeu a vaga. Aí minha mãe me ligou falando isso, quase chorando, e eu tava no trabalho. Foi nesse momento que eu desliguei o telefone e eu pensava que era uma vaga na lista de espera. Então eu falei, né, pouco importa, eu vou de fé mesmo. E aí eu entrei no quarto, no almoxarifado da minha empresa, e eu falei bem assim: Deus, se for pra eu ir, pra eu gastar tempo com uma coisa que não é pra eu gastar, eu vou ligar pra essa menina e ela vai falar a mesma coisa que falou pra minha mãe. Mas caso contrário, ela vai mandar eu ir no horário agendado. E dito e feito, quando eu liguei, ela falou: pode vir. E eu fui, mas só que com essa mentalidade de lista de espera. Quando eu cheguei, a menina falou bem assim: olha, que felicidade que eu tô, porque eu vou fazer a inscrição do dono da vaga. Eu falei: peraí, eu não sou o dono da vaga. Na realidade, eu tô vindo para entrar pra lista de espera, sou o terceiro colocado de uma vaga. E parece que tem uma pessoa na minha frente aí que já tá com tudo certo. Não, é você que é o dono da vaga. Não, aí eu comecei a debater, que eu também não quero criar expectativa sobre uma coisa, né? Falei: tem alguma coisa errada, informações estão brigando aí. Ela saiu da sala, a Aline, eu também esqueço o nome dela. Ela saiu da sala e voltou. É isso mesmo, tá? Sabe por quê? Porque essa menina que você citou, ela é a quarta colocada. Você é o terceiro. E os 2 primeiros lugares da vaga, eles não acessaram a vaga, sabe por quê? Porque eles simplesmente não agendaram o horário aqui com a gente. Eles não trouxeram a documentação. Então, tecnicamente, a vaga é sua. Foi nesse momento que, assim, parece que o chão abriu e eu não tive nem reação para entender aquilo que estava acontecendo. A realização mesmo de um sonho, de algo tão desejado, né? E foi assim que eu acessei essa faculdade, com essa intensidade, com esse amor, sabe? Com essa realização, tudo isso acontecendo de uma maneira tão, assim, sobrenatural. Só que, assim como toda a minha chegada até aqui, foram outros desafios que nasceram. E eu sabia que eles iam existir. E eu não temia mais eles, porque esse meu Deus, ele me ensinou que esses obstáculos, eles vão fazer de mim uma pessoa melhor, para que eu chegue à estatura do varão perfeito, para que eu seja uma pessoa melhor depois deles. E eu enfrentei outras dificuldades, como eu havia dito, eu ajudava na minha casa, nas despesas e tudo mais. E quando eu entro para a faculdade, eu tenho que abandonar o emprego, que eu não consegui fazer um acordo e etc. E vejo uma outra dificuldade. Eu estou realizando o meu sonho e a minha família está em dificuldade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me reinventar. E foi nesse momento que eu conheci o que é o freelance, e que todo mundo aqui, na maioria, já sabe que eu já trabalhei de tudo. Já trabalhei de garçom, já trabalhei de faxina no cerimonial onde eu já trabalhava como garçom,
como personagem vivo, como animador de festa, tudo. E com um só objetivo. Eu queria alcançar o meu sonho e eu queria ajudar a minha família da maneira que eu podia fazer. E foi assim que eu vim em fazendo ao longo de toda a universidade, até chegar aqui, nesse momento, assim, que coroa, né, toda essa história e que faz brilhar, sabe, tudo aquilo que o Senhor fez e realizou sobre a minha vida. Eu sou muito grato a Deus e a intenção de falar sobre isso não é simplesmente para dizer, olha só como talvez eu sou uma referência nesse assunto de inspiração, não é isso. Na realidade, eu vim para mostrar o quanto que eu sou falho, o quanto que eu sou fraco. Eu quero me mostrar aqui vulnerável e fazer brilhar a luz do Senhor, a luz de Deus que te dá força, que renova suas forças, que te dá esperança, mesmo quando as adversidades elas gritam que não é possível. Mesmo quando pessoas que às vezes são referência para você te dizem não é possível. Se você estiver vinculado a Ele e tendo fé, sabe, naquilo que Ele disse para você, tudo é possível. E é por isso que eu queria expor um pouco mais sobre as dificuldades que às vezes não passam no Instagram, às vezes não passam quando você vê só a vitória. Mas eu queria expor essas dificuldades para servir de motivação e de incentivo para quem talvez está num lugar onde ele se encontre desacreditado pelos fatos, pelas pessoas ou por tantos outros motivos. Queria te dizer que existe um Deus que Ele dá fé, renova a fé e renova as forças. E eu acredito que esse caminho até aqui, apesar de muito difícil, ele contou com a colaboração de muitas pessoas. Eu sou muito grato a isso. Eu tenho vários jalecos, eu não comprei nenhum estetoscópio, signomanômetro, os livros do Medcurso, tudo isso eu recebi e eu queria agradecer a todos aqueles que de alguma forma colaboraram comigo, de alguma maneira incentivaram, de alguma maneira mandaram boas energias e fizeram valer, sabe, o nome de amigo, de incentivar, de dar força. Eu acredito que isso não é uma vitória só minha, isso é uma vitória de quem sempre esteve ao meu lado. Bom, como vocês bem viram, eu sou muito grato a Deus por ter realizado tudo isso. Agradeço a minha família por sempre estar do meu lado e de me incentivarem a realizar esse sonho. E eu quero agradecer aos amigos que também sempre me apoiaram para que eu chegasse nesse lugar onde eu estou hoje. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. E como dizem Lucas 1,37, sim, porque todas as promessas do Senhor se cumprirão fielmente.